Todos que têm sede são chamados a vir à fonte das águas, a fonte de água viva. E Jesus, ele diz que ele é a fonte de água viva e ele é o pão da vida. E é sobre essa temática que nós vamos falar hoje. Convido a abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho de João, João capítulo 6. Os versículos do 24 ao 35. Em reverência ao Santo Evangelho, convido aqueles que podem a se colocarem de pé. João capítulo 6, os versículos do 24 ao 35, e lá diz assim: Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então lhes perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará, para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Querido Deus, nós te damos graças pelas ofertas que foram trazidas até o altar. Te damos graças pela tua palavra, que é o alimento que as nossas almas precisam. Te clamamos, ó Deus, alimenta-nos, até ficarmos saciados, até compreendermos a tua vontade, até colocarmos em prática a tua palavra. Alimenta-nos, que sejamos e estejamos cada dia mais e mais próximos de ti, para sermos iguais a ti, ó Deus. Essa é a nossa oração e o nosso clamor. Segue falando aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Amém. A comunidade pode tomar seus lugares. A fome, o que somos capazes de fazer quando estamos com fome? Procurar comida. Há pessoas que pela fome matam e roubam, não é verdade? Há aqueles que quando estão com fome se transformam em outras pessoas. O humor muda. Vocês também são assim? Muda o humor quando está com fome? Viramos outra gente, né? Quando estamos com fome, nós fazemos coisas que talvez não faríamos num dia normal. Existem muitas formas horríveis de se morrer, mas nenhuma outra maneira deve ser mais miserável, mais cruel ou dolorosa que perder a vida por não ter o que comer. E essa é uma realidade também presente. Claro, comecei fazendo uma pergunta para a gente rir, para a gente brincar, mas quando falamos de fome é coisa séria.
E ao perceber que Jesus não estava mais ali, na margem do mar da Galileia, a multidão faminta que havia provado do alimento que ele ofereceu, vai ao seu encontro, em Cafarnaum, para experimentar novos milagres, para experimentar de novo deste pão, para saciar de novo a sua fome física. Como é possível ver, não é de hoje que a fome do mundo. Ela existe longe e perto de nós. Neste exato momento, há pessoas que não tomaram café da manhã e há pessoas que não têm perspectiva de uma refeição no almoço, para o almoço também. E a multidão citada por João é formada por pessoas pobres, pessoas carentes de muitas necessidades, entre elas o alimento diário. Segundo a ONU, no Brasil, a fome atinge 28,8% da população. Em média, 33 milhões de pessoas convivem com escassez de alimentos. A fome faz doer e mata sem piedade. Há lares que as famílias fazem apenas uma refeição por dia. Em muitas mesas de família, falta o pão nosso de cada dia. E pelo que é possível ver, a ausência do básico não é algo novo. A desigualdade social já está presente no mundo há muitos anos. Apesar disso, Deus não quer e nunca quis que ninguém passasse fome, que ninguém vivesse na miséria. Não é desejo de Deus que as pessoas vivam na penumbra da vida. E no momento da multiplicação dos pães, o texto que estudamos no último culto, Jesus ele sacia a fome terrena da multidão que o seguia. E ele faz isso porque ele deseja ensiná-los algo muito importante: a partilha. E convida-os também a dividirem o que eles têm uns com os outros. Assim, todas as pessoas caminham alimentadas pela solidariedade, pelo amor, pelo pão que parte e se reparte. Além deste ato lindo de amor e misericórdia, Jesus deseja, sobretudo, saciar a fome espiritual presente na vida de tantas pessoas ainda hoje. Ele é o pão que o vazio das nossas almas precisam. E a palavra nos garante: quem vem a Ele nunca mais terá fome. Quem nele crê nunca mais terá sede. Jesus quer saciar a fome e a sede que brotam do interior de cada um de nós. Jesus quer saciar o vazio que a nossa alma sente. Quer alimentar cada lacuna do nosso ser, as visíveis e as invisíveis. E ao enviar o seu Filho ao mundo, ele reconhece a nossa sede, reconhece a nossa fome. Ele quer nos alimentar. Ofereceu o pão real que pode ser degustado e ofereceu a si mesmo como o pão da vida. No entanto, mesmo após seus sermões, a multidão não compreende o desejo de Deus em saciar-nos por completo. Continuaram seguindo Jesus, mas o interesse delas não tinha nada a ver com a fonte de água viva. Nada tinha a ver com o pão da vida. O único
de saciar a sua fome física. E sinceramente, eu confesso para vocês que eu não estou em condições de criticar essas pessoas. Quantas vezes, quando nós lemos a palavra, nós pensamos, mas que coisa, como que eles não perceberam isso? Nós percebemos por meio da leitura, porque é algo que nós não estamos inseridos e não estamos vivendo. Eu não critico essa multidão porque muitas vezes eu também agi de igual forma com Deus. Não somente com Ele, agi assim também com muitas pessoas à minha volta. Quantas vezes eu procurei a Deus por interesse pessoal? Quantas vezes eu procurei pessoas também, porque tinha interesse em algo que elas tinham para me oferecer? E eu não falo isso com orgulho, muito pelo contrário, né? Falo com vergonha. Porém, em muitos momentos, nós fazemos isso. Se avaliarmos todas as vezes que nos achegamos a Deus, nós vamos encontrar essa falha. Que nós somos pessoas interesseiras. Que as nossas súplicas e as nossas orações, muitas vezes, são carnais. Pedidos momentâneos. Pedimos a Deus que sacie a nossa fome. A fome que um dia passamos, ou que estamos passando ainda hoje. E quando Ele nos oferece o eterno, com medo de nos comprometermos, muitas vezes caímos fora. Era essa a realidade daquela multidão. Seguiam a Jesus porque eles tinham interesse. Eles tinham interesse no quê? Comida. Jesus estava oferecendo algo muito maior, mas a fome física não nos permitia enxergar. Não nos permitia enxergar, então eles, alimentados, iam para casa e voltavam quando estavam de novo com fome. Quantas vezes nós também agimos dessa forma? Voltamos somente quando a água já está no pescoço. Quantas vezes as nossas orações são somente pedidos e pedidos? Eu também não conto as vezes em que enviei mensagem para amigos, não porque estava com saudades deles, não porque gostaria de saber como eles estavam, mas porque eu precisava de algo, porque eu tinha interesse em alguma coisa que eles tinham. E eu confesso para vocês que ainda hoje, muitas vezes eu me envergonho, porque quando a gente lembra de algumas pessoas, a gente lembra porque precisa de algo que aquela pessoa nos dê. Né, Amanda? Amanda, tu consegue fazer isso? Pois é. E às vezes eu fico pensando, eu só mando mensagem para a Amanda quando eu vou pedir alguma coisa. Está errado. Né? Só mando mensagem para a Alexandra, né? É outra. Quando vou pedir alguma coisa. E isso é ruim, porque eu também me coloco nessa condição. E eu sei quais são as pessoas que só entram em contato comigo quando precisam de alguma coisa. Chega a me dar uma raiva, já vai pedir. Né? A gente olha ali a mensagem, quando vê o nome já sabe que vai pedir alguma coisa. É assim com vocês também? É triste, não é verdade? É triste. Por quê? Porque quando nós nos colocamos do outro lado, né, nós vemos que isso é muito ruim. Nós não nos sentimos confortáveis. E Deus se sente. Deus se sente confortável quando nós só nos achegamos a Ele quando temos interesse em algo. Eu não me sinto confortável.
confortável. E certamente ele também não se sente, né? Mas aquela multidão estava buscando, porque tinham interesse no pão. Porque tinham interesse em saciar a sua fome. Mas esse texto bíblico nos coloca na condição de que somos iguais a essas pessoas. Não somos diferentes. Assim como eles, nós também vamos ao encontro de Cristo e de tantas pessoas, somente com interesse em comer e beber. Quando estamos saciados, nós vamos embora. E voltamos de novo quando precisamos de um novo favor. Mas não precisamos viver dessa forma. Não precisamos saciar as nossas fomes momentâneas somente. Deus quer nos saciar por completo. Deus quer caminhar conosco de forma a nos curar desse interesse por coisas passageiras. Jesus ele experimentou e tem experimentado há muito tempo da nossa ingratidão. Mesmo assim, ele não desiste de nós. Mesmo sabendo que nós só agimos por interesses egoístas, ele nos chama ao arrependimento. Ele chama-nos a ele: venham a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e lhes darei descanso. Só podemos satisfazer a fome do nosso espírito e sustentar a vida espiritual por meio de um relacionamento correto com Jesus. E não é sem razão que ele declara ser o pão da vida. Não é sem razão que ele diz: perto de mim vocês não terão mais fome. E aquele que se achega a mim não será rejeitado. E muito mais do que isso. O pão deve ser comido para sustentar a vida física. E Cristo deve ser convidado a participar do nosso cotidiano para sustentar a nossa vida espiritual. É somente quando estamos ali pertinho dele que estamos de fato alimentados, que iremos colocar a sua palavra em prática. Longe dele só há murmurações, reclamações, cansaço. Longe dele há fome, há medo, há miséria, há escassez. Que a partir desta palavra, que a partir deste testemunho desta multidão, que os nossos interesses possam mudar. Que os nossos interesses não estejam somente em se achegar a Deus para pedir, mas porque gostamos de ouvir, porque gostamos de estar perto dele, porque compreendemos que ele é o pão que pode saciar verdadeiramente a nossa fome e a nossa sede. Porque compreendemos que ele é o Senhor das nossas vidas, é o nosso Salvador, é aquele que nos aproxima de Deus, é o pão que parte e se reparte para que tenhamos vida plena e salvação. Que diante de um mundo interesseiro, que só se achega a Deus por interesse, ou quando necessitam de algum milagre ou de alguma cura, nós sejamos aqueles que o buscam por coisas reais, que o buscam por causa do eterno, que o buscam porque fomos convencidos verdadeiramente pelo Espírito Santo. A palavra nos chama a buscar a Deus enquanto é possível achá-lo. Ele é o pão, o alimento que as nossas vidas precisam. É tempo de agirmos de forma diferente dessa multidão.
tempo de compreendermos os sermões do nosso Senhor. É tempo de compreendermos a sua palavra e, sobretudo, colocá-la em prática. A palavra de Deus nos chama a agirmos de forma diferente. Mas como fazer isso se estamos distante dele? Como agirmos de forma diferente se não lemos a palavra, se não conversamos com o nosso Senhor? Como agirmos de forma diferente? Longe do pão, longe da fonte, longe de Cristo. Que o Senhor nos cure de nós mesmos, nos transforme. Que o Senhor seja o nosso médico, a nossa cura. E que a partir da sua palavra que cura e liberta, possamos viver de forma diferente. Neste mundo, em nossas casas, em nossos trabalhos, ali onde estivermos. Amém. Confessemos a nossa fé.